Estamos, eu e o professor Roberto, vamos começar essa live, então, para a gente discutir conceitos iniciais de desempenho das edificações. A gente deixa nosso contato aí para envio de qualquer dúvida, qualquer comentário. Estamos à disposição. Isso aí. Boa noite, pessoal. Como a Fernanda comentou, nós vamos fazer a introdução aí de uma live falando só sobre desempenho das edificações aqui, tá? Então, vamos dar início aí também. Só explicando um pouco aqui o que somos, né? A Fernanda quer falar? Bom, primeiro nós queremos agradecer o apoio que a gente está recebendo dos cursos de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil da Unicinos, né? A nossa instituição de origem. Nós temos uma apresentação breve para fazer do Instituto, para quem não nos conhece. O Instituto surgiu muito para atender todas as demandas da norma de desempenho, que é o que a gente vai falar hoje. Hoje a nossa infraestrutura está disposta em 3 pavilhões, a gente tem cerca de 80 a 100 ensaios no nosso escopo, né? Então, a nossa ideia é apresentar para vocês um pouco do que é desempenho das edificações, já deixando também a porta aberta para que vocês possam conhecer o Instituto, né, o ITT Performance, seja através das nossas ações aqui no Instagram, nas nossas redes sociais, nos nossos cursos e até uma visita quando a gente acabar o distanciamento social. Isso aí. Bom, pessoal, vamos... aqui dispensa a apresentação, tá? Aqui a apresentação da professora Fernanda e a minha apresentação também, mas vamos passar isso daí. Quem quiser mais informações aí, busquem a gente aí no Instagram, no Facebook, enfim, no próprio site do ITT Performance, na equipe do ITT Performance tem aí todas as informações também. Bom, começando um pouco, que assim a gente vai contextualizar, né, toda a questão de desempenho. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que o conceito de desempenho ele é levado de forma geral na sociedade, né? A gente, por exemplo, hoje, quando a gente vai comprar um automóvel, por exemplo, eu vou comprar um automóvel buscando o desempenho dele, seja o desempenho dele em termos de potência do carro, em consumo de combustível, em eficiência, né? Quando eu vou comprar um eletrodoméstico, por exemplo, eu vou lá buscar o melhor desempenho em termos de consumo de energia. Então, a gente mede o desempenho constantemente. Na construção civil não é diferente, né? Então, a gente tem uma série de requisitos a serem atendidos na nossa construção civil, né? E esses requisitos eles são muito importantes para que a nossa edificação ela tenha aí um desempenho adequado. Então, o conceito de desempenho ele é bastante amplo e a gente vai tentar que assim explicar um pouco aí nessas lives que a gente vai fazer sobre desempenho, sanar um pouquinho essas dúvidas aí. Bom, acho que a gente pode, Roberto, só para quem está totalmente novo no tema, a gente pode resumir desempenho como comportamento em uso, né? Então, como material, como sistema, como a edificação se comporta diante do uso e operação. É isso aí. E aí a gente vamos entrar um pouco aqui também na história, né? O desempenho das edificações para nós no Brasil aqui assim ele é relativamente novo ainda, tá? Porém questões de desempenho, normas de desempenho, por exemplo, internacionais, aqui estou mostrando para vocês um print que foi tirado, né, de uma norma ISO, ou seja, uma norma internacional. Ela poderia ser sim utilizada aqui no Brasil já. Então, desde 1980, tratando sobre desempenho das construções, né? Temos também uma outra, também tratando de desempenho, de 1984. Essas duas normas aqui, elas foram extintas, tá? E entrou em vigor a norma 19208, em 2016. Então, essa norma aqui apresenta aí, assim, por exemplo, ferramentas de como a gente pode garantir o desempenho das nossas edificações. Então, todas as normas que eu citei, as duas normas que eu citei, por exemplo, e as outras que estão aqui representadas, elas foram substituídas, né, e foram agrupadas nessa nova norma aqui de 2016. Então, está aqui uma norma específica tratando de desempenho. Já há muito tempo se tratava de desempenho internacionalmente, né? E no Brasil, quando surgiu o termo de desempenho, né? Então, se a gente pegar e traçar uma linha
ou tentar buscar a origem, de onde é que surgiu o desempenho, por que que a gente começou a tratar de desempenho no Brasil. O Brasil, né, o governo federal, nesse caso, ele assinou a Carta de Istambul, lá em 1996. Aí, quando ele assinou, quando ele fez essa assinatura, quando ele participou desse propósito, vamos dizer assim, ele colocou como meta, né, organizar o setor da construção civil. Então, aí começou também a ser criado o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, né? Então, a meta para o mercado, né, a meta nesse tratado que foi assinado era melhorar a qualidade do habitat e também modernizar a produtividade. Então, desde aquele princípio ali, se começou a pensar na melhoria da qualidade do habitat. E também, obviamente, modernizar o processo construtivo de maneira que a gente tenha um programa habitacional que pudesse sanar a nossa demanda aí em termos de habitação no Brasil, né? O nosso déficit habitacional era muito grande, é muito grande ainda, inclusive. Então, de maneira que a gente vai melhorar a qualidade e modernizar a produtividade, a gente vai estar aumentando diminuindo, na verdade, né? Diminuindo o déficit habitacional no Brasil aí. Tá? Acho que é importante destacar também, Roberto, que depois desse período em que foi assinada essa carta, a gente teve uma explosão no número de construções, né? Então, na verdade, veio em boa hora, né? A gente teve todos os programas de aceleração do crescimento e isso gerou uma necessidade, como tu também falaste sobre a construção para desafogar o déficit habitacional. Então, isso também entra no período em que a construção civil teve maior desenvolvimento dos últimos anos. E o problema que começou a se surgir também, né, deu um boom da construção, vamos dizer assim, a gente teve aí uma produção de habitação muito grande, porém essas habitações não tinham a devida qualidade, essa melhoria da qualidade não foi vista. Né? Então, se começou aí a buscar desenvolver regras ou conceitos aí assim de desempenho para que a gente possa ter realmente esse desempenho na construção. Então, até que tem uma cartilha, essa aqui é a primeira cartilha que foi publicada, né? O PT desenvolveu essa cartilha aqui, vejo que é o esboço da norma de desempenho, por exemplo. Critérios mínimos de desempenho das habitações térreas, né, de interesse social. Então, tinha uma cartilha que, assim, ó, mostrando quais são o desempenho mínimo que se espera para edificações de interesse social, né, dentro desse programa habitacional que foi criado. Aí essa cartilha é da data de 1998. Então, pode se dizer que desde 1996, 98, então ali começou a se trabalhar com desempenho. Já se tinha esse conceito de desempenho, ok? Estava sendo um desempenho mínimo, mas eu estou criando uma regra mostrando que a qualidade da nossa edificação para a habitação, ela foi estabelecida. Então, no início de 2000, ali começou-se a discutir, eu tenho que levar isso para todo o mercado, não só para habitações térreas, né? Então, e aí começou-se a discutir aí desempenho efetivamente. Criando aqui uma timeline, vamos dizer assim, rápida, obviamente teve outros percursos aí entre isso, mas mostrando aqui um pouquinho de como foi o avanço aí da norma de desempenho no Brasil. Né? Então, a gente pode dizer que aí começou a se discutir o termo da norma de desempenho, a discussão da norma, a elaboração de uma norma em 2000. Em 2008 entra em vigor a primeira norma, né? Então entra em vigor a primeira norma, onde é estabelecido esses critérios e requisitos de desempenho das edificações. Logo, quando foi publicada essa norma, houve sim uma discussão muito grande, onde as construtoras, né, as incorporadoras, até os fabricantes de produto,
não sabiam realmente qual o desempenho do seu produto ou do seu sistema que estava sendo aplicado. Então, gerou aí uma discussão muito grande até então, que foi extinta. Essa norma ela não estava mais em vigor, né? Logo depois que ela foi lançada, aí ela foi cancelada para ser discutido, para ser melhor aí elaborado ela, para que não haja aí problemas, né, nas construtoras. A gente tem também uma ressalva, né, que em 2008, a primeira edição da norma, que teve a norma, o título da norma dizia claramente que era habitação, edificações habitacionais até 5 pavimentos. Depois, lá em 2013, a gente não teve mais essa exigência, né? Era edificações habitacionais e não existe de interesse social, não, é habitação, toda e qualquer. Seja uma casa de 150 metros quadrados, 200 metros quadrados, 16 metros quadrados. Tem que atender os critérios de desempenho das edificações prescritas aí pela norma, né, em vigor a partir de 2013, então. Atualmente a norma está sendo discutida ainda, né, devido a toda essa questão da pandemia aí, mais lentamente, não é? A princípio era para ser rápida essa discussão, mas está acabando sendo bastante estendida essa discussão aí da norma, tá? Falando um pouco do Ministério das Cidades, né? A Fernanda podia explicar um pouquinho aqui. Claro. O Ministério das Cidades, na verdade, ele está vinculado, a norma de desempenho vinculada ao Ministério das Cidades, né? Por que isso, né? Fernanda, explica um pouco aí. Claro, na realidade a gente tem uma estrutura criada pelo governo federal, né, que é do PBQPH, e ela tem secretarias que envolvem não apenas a habitação, mas a gente também entra nas esferas de saneamento ambiental, transporte e mobilidade, programas urbanos, justamente para que a gente tenha uma melhoria concomitante da habitação e das cidades como um todo. Nós tínhamos essa estrutura pertencente ao Ministério das Cidades, que foi extinto e hoje faz parte do Ministério de Desenvolvimento Regional, e essa estruturação ainda é válida, mesmo com essa alteração no Ministério, tá? A função de tudo isso é ter maior industrialização na construção, qualidade de vida e maior durabilidade, uma vez que a durabilidade da construção gera um impacto considerável em termos ambientais. Nós temos não apenas o SINAT, que lida com habitação, nós temos o SIAC e o CIMAC, né, que são a parte relacionada à avaliação da conformidade da construtora e da aplicação da qualidade e do controle de insumos e especificação técnica dos materiais, respectivamente. Então, dessa maneira se estrutura o programa. Lógico que cada um desses representantes ou cada um desses eixos vai ter a sua atuação, seu regimento e seus participantes envolvidos, né? Já que a gente falou do ITT Performance, nós somos uma ITA, uma instituição técnico-avaliadora, que trabalha com a avaliação de sistemas convencionais e inovadores no âmbito do SINAT, que é o Sistema Nacional de Avaliação Técnica. Isso aí. Certo. Aqui, uma coisa que a gente poderia destacar também é que dentro do SINAT, dentro dessa avaliação técnica, se discute muito desempenho, e não só desempenho de material convencional, mas desempenho de material inovador também. Então, essa seria uma ferramenta que se estruturou através do governo federal para que a gente possa acelerar um pouco o processo de uso de inovação no Brasil. Então, um produto que antes deveria esperar a criação de uma norma técnica, uma série de estudos, ele pode, com um critério tão exigente quanto, ter uma diretriz criada. Então, através das diretrizes, a gente colocou muito material no mercado, como a utilização de wood frame no Brasil, steel framing, casas de PVC preenchidas de concreto, entre outros diversos materiais. Aqui, então, a gente tem uma estruturação do SINAT, que é o que a gente pertence, sempre lembrando que a gente tem instituições técnico-avaliadoras para trabalhar com sistemas convencionais, sistemas inovadores e com ambos. Então, essa é a ideia de como, através de corpo técnico, realização de ensaios, análise de projeto, a gente pode avaliar a inovação no Brasil. Aqui, só para a gente complementar a diferença do inovador e do convencional hoje no Brasil, quando a gente fala de DATEC, são documentos de avaliação técnica,
que eles versam sobre sistemas ditos inovadores, ou seja, que eu não tenho norma técnica, muitas vezes tecnologias que a gente está querendo importar de outro país, antes de autorizar o uso dessas técnicas no Brasil, a gente faz a criação de diretrizes de avaliação e de documentos de avaliação técnica, que é o DATEC. Então, através do DATEC, a gente avalia os materiais inovadores e a gente tem outro instrumento utilizado, que é a FAD. A FAD é a Ficha de Avaliação de Desempenho, e essa já é relacionada para materiais convencionais. Então, a gente tem essas duas ferramentas, ou seja, não importa se eu construo ou se eu estou usando nos meus projetos, especificando materiais convencionais ou inovadores, eu preciso conhecer o desempenho desse material. Então, a gente tem diversas áreas que a gente já vai apresentar da norma de desempenho, e essas áreas elas vão estar envolvidas nesses dois documentos. Cabe ressaltar também, né, Fernanda, que esses documentos eles são públicos, né? Perfeito. Basta vocês entrar lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, né, no Ministério das Cidades, mudou um pouco o site lá, mas assim vocês conseguem sim acessar esses documentos. Então, as ATECs, elas são pertinentes do produto de uma determinada empresa, né? Então, não pode ser utilizado esse documento como sendo replicado para outros sistemas. As FADs já não, as FADs já mostram assim, as características do produto, né? O desempenho, mais ou menos, assim, do sistema de forma geral. Perfeito. Essa figura a gente quis trazer para vocês porque é bem importante a gente entender de onde vem esse estímulo para que a gente pense em desempenho, ou para que a gente tenha evoluído ao longo do tempo em relação à análise dos materiais e sistemas, né? Se a gente for parar para pensar, muitos dos materiais de construção, eles têm a sua validação pautada em resistência mecânica, né? Se a gente pensar blocos cerâmicos, blocos de concreto, materiais cimentícios em geral, a gente valida o desempenho deles através da resistência. Essa era a maneira como a gente avaliava, como a gente aceitava ou rejeitava esse produto. Ao longo do tempo, além de a gente se preocupar com a resistência, a gente passou a somar uma preocupação com a durabilidade. Se eu tenho um material que atinge uma resistência, mas tem características de durabilidade aquém, ao longo do tempo eu vou ter que trocar esse material. Ou ele vai passar a não ter a resistência que eu preciso, porque ele vai sofrer uma deterioração. Depois disso, a gente passou a envolver a esfera do desempenho, ou seja, o meu material ele tem uma resistência, ele tem uma característica de durabilidade, uma expectativa de durabilidade, mas eu preciso de fato acompanhar ele em uso, né? Eu preciso ao longo do tempo fazer manutenções, intervir na edificação, fazer inspeções para ver se eu estou atendendo o comportamento em uso. Depois disso, vieram outras 3 esferas que estão citadas aqui, a referência é Poçan e Demoliner de 2013, que eles falam, eu preciso ainda me atentar para a vida útil, ou seja, qual é o tempo de vida desse material e que ele vai estar atendendo a característica para que ele foi especificado, o custo do ciclo de vida, ou seja, quanto eu estou investindo para usar esse material ao longo dessa vida útil, e a sustentabilidade. Então, muitas vezes a gente tem uma análise de projeto voltada para custo imediato, a gente não pensa, por exemplo, quantas vezes eu vou ter que substituir um elemento estrutural para atingir a durabilidade mínima. Lembra que a durabilidade da edificação mínima é 50 anos. Então, essa imagem eu acho que ela é bem clara ao apresentar que hoje o ponto de vista deixou de ser algo tão simplista, né? A gente está fazendo uma análise mais completa. Até esse artigo, né, essa publicação aí feita pela Poçan de Moliner, ela também apresenta aqui, vejam que não é assim, por que a nossa norma ela foi estruturada dessa forma? E ela teve aí um eixo, né, uma base referenciada pela norma internacional, que naquele tempo ainda estava em vigor a ISO 6241. Hoje não está mais, mas ela também é pautada nesses itens, né? Então, a nossa norma ela é muito parecida. Também temos essa linha de raciocínio trazendo o desempenho de forma do mesmo entendimento do que a forma internacional nesse caso. A gente não tem o curso ainda, a gente não tem o curso envolvido, né? Mas poderia sim ter isso também, coisas que a gente não incorporou na nossa norma ainda. Trazendo, então, um conceito de desempenho que a norma no caso, essa norma ISO, a norma internacional, apresenta, né? O desempenho nada mais é que a capacidade daquela edificação de cumprir uma função, a função
de uma condição de exposição conhecida. Então, o desempenho dela, ela tem que ser, permanecer esse desempenho durante um período, durante um tempo de uso, né? Satisfazendo as condições do ambiente que ela está inserida. Seja uma exigência também pode ser uma exigência econômica, a exigência ambiental, de agressividade para a questão de durabilidade, do conforto, a questão de exposição a ambientes com maior ou menor incidência de temperatura, por exemplo, com incidência de som, por exemplo, né, do ruído. Então, tudo isso é envolvido, essa qualidade da edificação em termos de exposição que ela vai ter. Então, esse é o principal conceito aí que a norma apresenta. Quer complementar alguma coisa, Nada? Não, tá perfeito. Eu queria também dizer para o pessoal que está assistindo e está se inteirando um pouco mais sobre o assunto, que na realidade a especificação de desempenho ela é tudo isso, né? Ela é pensar em termos de investimento, quais são os materiais que eu vou colocar na edificação que são manuteníveis ou não, qual é a característica da minha edificação como um todo, ou seja, qual é o nível de intervenção que eu estou esperando desse usuário na edificação para garantir essa segurança e, por decorrência, também garantir o desempenho. Tá perfeito. Bom, então, a norma de desempenho, ela não é uma norma prescritiva, né? Ela não vai te mostrar, ela não vai te dar parâmetros para que você atenda. Como eu vou fazer para atender um determinado requisito de desempenho? Ela não vai fazer isso. Ela simplesmente ela explana sobre aquele requisito. Ela te dá um requisito. Ó, a edificação ela tem que ser segura. Né? Esse é o requisito. Qual o critério? O critério, bom, eu vou estabelecer esse critério. O seguro ao quê? Né? Segura a todas as cargas previstas naquela região, naquele ambiente. Eu estou criando hipóteses aqui. Vou criar uma hipótese específica da norma. Questão de estanqueidade. O sistema de vedação vertical tem que ser estanque à fonte de umidade. Pronto. Esse é o requisito. Bom, e aí nós temos quais fontes de umidade? Fonte externa, fonte interna. Então, ela vai me dar esse quesito. E aí, a partir desse critério, ela vai simplesmente te dizer, ó, você vai ter níveis de desempenho. Ela pode ser um nível intermediário, perdão, nível mínimo. Esse é o mínimo que eu exijo. Que ela seja estanque, por exemplo. Tem um intermediário. Eu quero que ela, além de ela ser estanque, eu vou querer que não tenha penetração de água. Né? Então, ela estabelece níveis, mínimo, intermediário e superior. Nesse caso, fica mais claro trazer nível, um critério, eu falei de estanqueidade, né? É mais claro, fica mais claro para entendimento quando eu vou trazer um requisito, um critério, perdão, que eu consigo ter esses níveis, né? Muitos critérios eu não tenho níveis. Por exemplo, segurança contra incêndio. A edificação deve suportar um tempo requerido de resistência ao fogo, o sistema estrutural, vamos dizer assim. Ou então os elementos de compartimentação. Deve atender um tempo requerido de resistência ao fogo, mínimo, prescrito lá pela norma X. Ela pode levar para outra norma, né, trazendo lá, buscando um determinado item do critério. Então, esse é o desempenho mínimo. O intermediário é o quê? É resistir 2 vezes isso? Não, não existe. É o desempenho mínimo. E só existe o desempenho mínimo. Não existe o desempenho intermediário, não existe o desempenho superior. Em alguns critérios, alguns requisitos, eu não tenho esses níveis de desempenho intermediário ou superior. Eu tenho só o mínimo. Agora, por exemplo, a questão do desempenho acústico. Eu posso ter, sim, uma pressão sonora maior ou menor, né, em função do meu nível. O mínimo é esse, mas eu posso ter um desempenho um pouquinho melhor, intermediário. Eu posso ser melhor ainda, superior. Então, a norma de desempenho, ela estabelece esses níveis de desempenho das edificações. E esses níveis de desempenho, eles têm que durar, eles têm que perdurar por um período, que a gente chama vida útil. É um tempo que ele precisa ter aquele desempenho.
Tá, e se acontecer de o desempenho diminuir ao longo do tempo? Da mesma forma que o meu carro, por exemplo, se eu não fizer manutenções periódicas, o desempenho dele, o consumo dele vai aumentar. O que eu tenho que fazer? Vou ter que ir lá limpar a vela, trocar a vela, na verdade, não se limpa, né? Troca a vela, vou trocar o filtro de gasolina, eu vou fazer a troca do óleo. Então, eu estou aumentando, estou dando de novo a ele o mesmo desempenho que ele teve lá no início. Então, a mesma coisa vai acontecer para esses quesitos. Então, a norma estabelece esses níveis de desempenho ao longo de uma vida útil, aonde esses níveis de desempenho, né, eles são de acordo com a necessidade do usuário. Então, um critério, por exemplo, de estanqueidade é uma exigência do usuário. Eu quero que a minha casa seja estanque, a minha edificação seja estanque por qualquer fonte de umidade. Então, se chover lá fora, não pode chover aqui dentro. Se der barulho lá, o meu vizinho está fazendo barulho, eu não preciso escutar o que ele está fazendo. De acordo com a necessidade do usuário. E essa necessidade do usuário é com base em um desempenho requerido pela norma, que é estabelecida pela norma, né? Roberto, eu acho que a gente pode destacar também que uma das características que essa norma trouxe diferente em termos de normas de elementos e de materiais de construção é que ela não é uma norma prescritiva em termos de geometria, em termos de dimensão, e assim ela é compatível com qualquer sistema construtivo, né? A gente consegue analisar todos os sistemas do ponto de vista do desempenho, diferente do que uma norma, por exemplo, que especifica características mínimas para uma alvenaria de blocos cerâmicos ou características mínimas para uma parede de concreto, né? Então, acho que esse critério dela ser generalista é muito vantajoso nesse sentido, né? A gente pode uniformizar para qualquer material ou para qualquer natureza de material. É isso aí. A norma, basicamente, ela está pautada, até o próximo slide, né? As 6 partes que compõem a norma de desempenho, ela é embasada por esse tripé. A gente chama, eu gosto de chamar de tripé. A sustentabilidade, a habitabilidade e a segurança. Então, dentro desses itens aí, cada um desses itens aqui, eu vou ter critérios e requisitos específicos. Então, não importa se a tua edificação é de wood frame, steel frame, se ela é de bloco cerâmico, bloco celular autoclavado, o meu sistema estrutural ele é de alvenaria estrutural ou não, ele é aporticado, não importa. Não importa o sistema. Toda a edificação tem que ter esse desempenho. Então, eu tenho que buscar isso, né? Então, quando a gente fala em segurança estrutural, por exemplo, aí a gente vai ver essas grandes áreas aí, pessoal, mais nas próximas lives aí, né? Então, a gente não vai entrar a fundo nesses pontos, mas a gente vai dar simplesmente um breve apanhado geral aqui, né? Cabe ressaltar também que muitas vezes, alguns desses itens, por exemplo, a gente não consegue sentir tanto o nível de desempenho quanto alguns outros, né? Se comparar, por exemplo, segurança com habitabilidade. A segurança, por exemplo, segurança contra o fogo. Eu não consigo verificar se a minha segurança contra o fogo ela está adequada ou não está. Ela está ali. Tomara que eu nunca consiga ver mesmo, se eu vou ver só quando pegar fogo, realmente, né? Até, inclusive, teve um sinistro, foi essa semana, não, foi semana passada, eu acho, né? Que pegou fogo em Novo Hamburgo, num edifício, e o fogo ele ficou contido naquele ambiente. Ou seja, o sistema de compartimentação funcionou, né? Foi bem feito. Então, isso mostra, claro, teve um desastre ali, teve toda a perda de bens, no caso, mas está lá, está íntegro. O meu sistema, ele conseguiu cumprir com a função dele, que é a segurança contra o fogo, né? A segurança contra o incêndio, naquele caso. Eu não consigo medir isso, mas eu consigo medir, por exemplo, se o meu desempenho acústico ele é bom ou não, ou ele é mínimo, intermediário, superior. Eu consigo sentir isso, né? Não medir, a gente consegue medir. Eu consigo ver se é intermediário, mínimo ou superior. Eu não consigo sentir e ver, isso aqui é superior. Não, eu consigo sentir, eu consigo ver. Está me incomodando. Esse som está me incomodando. Se isso aqui é mínimo, eu quero melhor.
Isso seria a percepção da satisfação do usuário, né? Então, Isso. assim, existem requisitos que são mais palpáveis ao usuário. Acho que é isso que o Roberto está falando também. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o impacto ambiental. Dificilmente o usuário vai ter esse conhecimento para medir o impacto ambiental da residência que ele está recebendo ou que ele está adquirindo, né? Enquanto que o desempenho térmico ou acústico são dois exemplos da esfera da habitabilidade que vão estar envolvidos nas próximas lives, que a gente tem uma sensação do usuário participando de uma maneira mais fácil. Então, mesmo para um usuário leigo, ele consegue notar o quão adequado ou quão satisfatório para ele tá a edificação em relação a esses critérios. Até com relação aos níveis de desempenho, né, a gente ainda está muito aquém. Os nossos níveis de desempenho para alguns dos critérios que a norma estabelece são ínfimos, né? Vamos pegar um exemplo aí, a estanqueidade, por exemplo, né? O critério de estanqueidade, se eu for avaliar, eu quero verificar se o meu sistema de vedação vertical, produzido lá por um bloco qualquer, um sistema qualquer, ele atende ou não atende o critério de estanqueidade. Eu vou lá fazer um ensaio de estanqueidade. E nesse ensaio de estanqueidade, a norma prescreve que, enfim, todas as condições de exposição lá do ensaio específico, o resultado, para eu ter um desempenho mínimo em termos de estanqueidade no meu sistema, eu posso ter uma mancha de 5% se for em pavimentos acima uma edificação acima de 2 pavimentos, ou eu posso ter uma mancha de umidade com 10%. Ou seja, a minha fachada, que tem que ser estanque, ela pode apresentar uma mancha de umidade. Tá? Esse é o nosso nível mínimo de desempenho. Agora, para ter um desempenho superior ou intermediário, o que eu preciso ter? É ser estanque, não aparecer mancha. Então, vejam que é ainda muito raso, né, o nosso desempenho, o nosso nível de desempenho que eu aceito como, esse é o meu mínimo. Se nós pensarmos em termos de acústica, né, o som provocado, o barulho que eu estou aceitando como mínimo também, seja o ruído de impacto, o ruído aéreo, por exemplo, ele é muito elevado ainda. A gente não consegue, por exemplo, escutar uma conversa, mas eu consigo escutar sim os murmúrios, então eu consigo ainda ter. Eu vejo assim que é um nível de desempenho bem inferior ainda com relação, se comparado, por exemplo, com os nossos vizinhos, Argentina, vou um pouquinho mais longe, Chile, por exemplo, o nível de desempenho da adaptação deles em termos de acústica, por exemplo, é muito superior do que o nosso. Né? Você ainda quer comentar alguma coisa aí? Até comparando com outras normas, né, a gente percebe, ao fazer um panorama, comparando a nossa norma de desempenho com normas internacionais, é bem isso, a gente percebe que os requisitos aqui não são tão difíceis de se atender se a gente comparar, por exemplo, com normas portuguesas, com normas italianas, com as normas dos países que tu citaste agora. Então, bom, seguindo aqui, pessoal, a gente tem esse gráfico que é interessante que mostra que a importância que tem a manutenção. A manutenção, seja em qualquer uma desses tripé que a gente comentou agora aqui, eu vou precisar fazer manutenção, seja no meu sistema de cobertura para contestabilidade, seja, por que não na selagem, por exemplo? Quanto tempo vai durar a selagem? A selagem dura 50 anos, 20 anos, 10 anos, a pintura, o sistema de pintura da minha edificação, quanto tempo vai durar? Eu preciso fazer manutenção. No momento que eu faço essa manutenção, eu estou prolongando a vida útil do meu sistema. Aí a gente também tem que começar a entender que não é o produto, não é mais a tinta. É a tinta aplicada aonde? A tinta tem que substrato? É o bloco cerâmico. Vamos pensar numa fachada, por exemplo, a gente tem 3 intervenientes aí. Nós temos o fabricante do bloco, nós temos o construtor que pode produzir a sua própria argamassa, ou temos o fornecedor de argamassa, e tem mais a construção, a mão de obra. Então, são três partes assim, envolvidas num sistema, num único sistema, né, que vai contemplar um desempenho específico aí. Então, eu preciso fazer essa manutenção. Fazendo essas manutenções, eu prolongo a minha vida útil. Eu dou garantia que aquele nível de desempenho vai ser atendido a toda a minha vida útil. E aí, já fazendo um gancho, né,
muito importante a elaboração do manual de uso, manutenção e operação da edificação. Se eu não tiver informado, não tem essa informação para o meu usuário, por exemplo, de como eu faço a manutenção, quais são os itens que tem que ter a manutenção, qual é a periodicidade dessa manutenção, é mais ou menos como jogar na loteria. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu tenho que chamar um engenheiro sempre, um arquiteto, para fazer uma vistoria? Não, pode ter isso também especificado já aí no manual, né? E em função, basicamente, dos materiais que vão ser utilizados na edificação. Acho que é importante pontuar desse gráfico também que não só ele, mas a norma de desempenho como um todo, ela acabou colocando um pouco mais a distribuição das tarefas, né? Acho que a gente vai também abordar esse ponto, mas a característica da gente saber qual é o papel de cada um dos integrantes dessa cadeia, inclusive o usuário, né? O papel vital do usuário, e daí o papel de um usuário bem instruído, de um usuário que tem conhecimento, conhece e opera adequadamente a edificação. É isso aí, que a gente entra agora nesse ponto, né? Que a norma deixa bem clara, por exemplo, quais são as incumbências de todos os intervenientes, né, de todos os envolvidos na edificação. Nós vamos ter os fornecedores de produtos, insumos, materiais, nós vamos ter os projetistas, né, amplamente, projetistas, seja o projetista da estrutura, seja o projetista arquitetônico, enfim, todos os projetos aí que contemplam a edificação, o construtor ou incorporador, muitas vezes a gente tem uma incorporadora que tem a construtora já integrada, ou não, eu tenho um incorporador apenas, o incorporador vai chamar uma outra construtora para fazer a edificação, e nós temos os usuários, né, que são também peça-chave para que aquele desempenho se mantenha durante a vida útil. Então, cada um desses tem a sua incumbência. Então, é responsabilidade do fornecedor testar o seu produto, botar o seu produto no mercado só com aval, mostrando que o meu produto ele atende a essas características. E aí a gente tem duas versões aqui também. Muitos produtos, existe norma técnica do produto, e essa norma técnica muitas vezes não está tão vinculada assim com a norma de desempenho ainda, por a norma ser muito antiga, enfim. Então, por exemplo, se eu pegar um produto, um material argamassa, por exemplo. A argamassa, existe a norma técnica da argamassa. Porém, a minha argamassa vai ser aplicada onde? No revestimento de parede, de teto. Então, seja interno, externo. Veja, eu vou ter vários pontos a ser abordados que muitas vezes não é só competência da argamassa, é do sistema como um todo. Se nós pensarmos, por exemplo, o revestimento de piso cerâmico, piso vinílico, piso têxtil, né? Qual que é um desses pisos aí, por exemplo, a gente vai ter que fazer, se a gente pegar o requisito da norma de desempenho mecânico, né, que é um ensaio de impacto de corpo duro. Ou seja, simulando, por exemplo, eu ali com uma lata de conserva, alguma coisa, essa lata cai no chão. Imagina ela bater no chão num piso cerâmico, não pode quebrar o piso cerâmico, não pode causar uma falha no meu piso cerâmico, que eu tenho aí um grande prejuízo, né? Claro, existem critérios também, não é uma energia tão grande de impacto. Mas vejam, será que é só função do piso? É função do piso mais de todo o sistema? É de todo o sistema, no caso. Só que o piso é o que vai ter o maior impacto. O revestimento, o acabamento, é o que vai ter o maior impacto. Por quê? Porque está recebendo aquele impacto de corpo duro. Então, de maneira geral, a gente tem que prever isso. E cabe aos fornecedores e fabricantes ensaiar, saber qual é a aplicação do seu produto nos diferentes sistemas que a gente hoje aplica, né? Então, isso é importante que os fabricantes tenham esses testes sendo realizados aí. Que inclusive o TT Performance aí ele atende a toda a parte da norma de desempenho em questão de testes, né, de produtos aí e sistemas. O projetista também ele tem a incumbência aí de especificar os produtos a serem aplicados na edificação
por exemplo, concreto. É o engenheiro calculista que vai ter que especificar o FCK do concreto, a relação água-cimento, consumo de cimento, o diâmetro máximo de brita a ser empregado. Por exemplo, a parte do arquitetônico. Ele tem que especificar não especificar se a tinta vai ser Renner, Killing ou qualquer outra. Ele tem que especificar o coeficiente de absorção daquela tinta. Ele tem que, térmica no caso, né? Ele vai ter que especificar se aquela tinta é com a base XYZ, qual é o substrato que ele vai estar aplicado. Ele sabe disso, ele está especificando isso. Ele não precisa especificar cor, por exemplo, né? Ele não precisa especificar necessariamente a marca, e sim a característica que aquele produto tem que ter para aquela aplicação. Então, perfeito. Desculpa, Beto, te interromper, mas acho que é importante para o pessoal que está nos ouvindo, que trabalha seja como fabricante, como projetista, que está na cadeia da construção como um todo, a gente tem que entender que a qualificação desse setor de construção, ela foi necessária justamente para que eu possa especificar um coeficiente de absorção da tinta, como tu falou, e para que o comprador da minha empresa consiga encontrar produtos que atendam a esse desempenho, né? Porque se o mercado não estiver preparado, o meu especificador também fica amarrado, né? Eu preciso especificar desempenho, eu preciso conseguir na minha cadeia essa disposição. Isso é muito importante. Hoje, a gente tem hoje no mercado, né, um novo nicho aí, que são os consultores para atender a norma de desempenho na aplicação, né? Qual é o produto que eu vou colocar aqui no projeto está especificado dessa forma, mas que produto eu coloco? Eu não sei. Então, a gente tem hoje no mercado profissionais que atuam nesse mercado aí, e esses profissionais muitas vezes estão amarrados a uma ou duas empresas, porque são as únicas que têm essa informação. Né? Não quer dizer que o outro fabricante não tenha um produto de qualidade. Eu não sei qual é o desempenho dele. E eu vou arriscar colocar aqui. Né? Então, isso é muita... até a norma, a 19800-208, que eu mostrei para vocês lá, a norma ISO, ela especifica como eu atendo a questão de critérios de desempenho da edificação. E muitas vezes é dessa forma. Eu preciso comprovar que o meu material atende àquela característica. Como eu atendo hoje na nossa norma brasileira, em alguns casos fazendo ensaio, outros casos através de cálculo. Não necessariamente eu preciso fazer ensaio para tudo. Também tem isso. Não o construtor, né? Mas assim, o fornecedor ele precisa ensaiar para mostrar, o meu produto fabricado dessa forma atende isso. E aí, periodicamente, obviamente, aí o sistema de qualidade da produção do material é que vai dizer se eu preciso fazer um ensaio a cada mês, a cada meio ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos. O sistema de qualidade é ele que vai dizer isso, né? Então, é muito dessa forma. Perfeito. O projetista também ele é responsável para especificar a vida útil de projeto da edificação, porque ele está fazendo o projeto, ele tem que especificar a vida útil do projeto daquela edificação. O construtor ou incorporador, né, ele é o que vai realmente buscar, vai pegar o projeto, vai colocar naquela edificação os materiais especificados no projeto, né, com um determinado requisito lá específico do projeto. E é ele também o responsável pela elaboração do manual de uso, manutenção e operação da edificação. Por quê? Porque é ele que vai adquirir aquele material, né, aquele material que vai atender o projeto especificado pelo projetista. Então, muitas vezes o material XYZ atende aquele requisito, porém a durabilidade dele é um pouquinho inferior, ou vamos dizer, tem uma durabilidade menor. Isso vai fazer com que a manutenabilidade, a facilidade, a dificuldade, né, no caso, que eu vou ter em fazer a manutenção, seja dificuldade em termos de acesso, ou seja, a dificuldade, não dificuldade, né, no caso, né, mas é o custo. Eu vou ter muito custo para fazer manutenção. Eu tenho que fazer uma pintura a cada 3 anos. Mas eu tenho uma tinta aqui que é a cada 10 anos só para você pintar. Qual tu vai querer usar? Obviamente que o custo do material vai ser diferente, mas vejam a manutenção. Eu tenho um serviço para fazer, eu tenho manutenção para fazer. Isso também vai me custar. Não é só o produto, né? É também a manutenção como um todo. E
o usuário tem muita incumbência nesse processo todo, que ele tem que usar a edificação de forma correta. Se ele não usar ela de forma correta, eu vou estar fazendo vamos dizer, submetendo, né, o meu sistema, o diferente sistema, a uma condição que eu não previ no projeto. Então, por exemplo, isso é muito fácil de a gente ver, por exemplo, em termos de a varanda, né, a sacada, por exemplo. Vou lá e vou colocar um jardim da Babilônia na sacada. Não, a sacada foi projetada lá, agora com a nova, a 6120 foi modificada, nós estamos falando de 250 quilos por metro quadrado, então até aumentou um pouco, enfim, 2, enfim. Eu tenho que prever isso. Foi previsto essa carga. Não posso exagerar, não posso colocar mais do que aquilo que realmente está especificado. Então, o usuário tem muita importância também com relação ao desempenho e com relação também, obviamente, à vida útil dos nossos sistemas aí. Quer complementar uma coisa? Não sei, acho que é isso, até porque nossa live aí já começou. Isso. Mas a gente está adiantando demais aí. Eu acho que é isso, Roberto. Agora a gente até convida o pessoal, essa nossa foi mais generalista, né? Até para que agora cada uma das suas áreas possa falar também da função do projetista, do construtor, do fabricante, para atender os desempenhos específicos, né? A gente reforça que tanto eu quanto o Roberto trabalhamos na equipe do professor Bernardo, estamos à frente do ITT Performance, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer troca de ideia, a gente está à disposição. Então, as próximas lives aí também, pessoal, vocês vão ver mais aí sobre o desempenho mecânico dos sistemas. Não é só a alvenaria. Quando a gente fala de desempenho mecânico, não é só a estrutura da edificação, não é só a viga, o pilar, a laje. É uma alvenaria, seja ela com função estrutural, ela tem um requisito. Sem função estrutural, ela também vai ter um requisito. Nós temos guarda-corpo, nós temos sistema de cobertura, nós temos vários outros sistemas. Sistema hidrossanitário, por exemplo, também tem questões de desempenho mecânico. Então, a gente vai ser abordado isso nas próximas lives aí. Dentro da segurança contra incêndio, né, nós vamos ter duas grandes áreas aí. Uma é reação ao fogo, ou seja, é o princípio do incêndio até antes de atingir, né, a combustão generalizada. Ou seja, essa é a área, é a parte, vamos dizer assim, que eu vou controlar o meu incêndio, eu quero que a evacuação seja feita com segurança, sem que haja perda de vidas na edificação, e depois a gente entra na esfera da resistência ao fogo realmente. Então, toda a ocupação toda a edificação já foi desocupada, porém o fogo persiste ainda lá, né? Então ele continua. Eu vou fazer a extinção dele. Eu não quero que haja danos na minha edificação, ou o mínimo de danos possível na edificação, na estrutura, nos elementos de compartimentação, por exemplo. Eu quero também que aquele fogo permaneça naquela região. Então a gente vai abordar sobre isso também. A questão do desempenho acústico a gente vai abordar também. Então, tanto os diferentes ruídos que a gente vai ter nas nossas edificações, também vai ser abordado isso. Questões de estanqueidade da edificação, também vai ser abordado. Desempenho térmico também vai ser abordado nas próximas lives aí, né, Fernando? Perfeito. Especificamente, a gente vai ter aí todas essas áreas, grandes áreas, por exemplo, do desempenho vão ser abordadas aí, vão ser sanadas várias dúvidas que vocês possam ter aí no dia a dia. É uma iniciativa visando aproximar vocês das áreas de atuação do ITT Performance, né? Também para quem despertar aí uma área maior de interesse, nós temos cursos de extensão, nós temos o laboratório que vocês podem visitar assim que a gente finalizar o distanciamento social. Então, a gente quer, de novo, se colocar à disposição para o mercado, para quem estuda a nossa área, para quem tem interesse. É isso aí. E aí eu não sei se tem perguntas aí, se tem dúvidas lá no Instagram, Bernardo. Acho que fica um contato, né? Para se alguém quiser mandar alguma coisa lá, a gente também tem acesso a esses direct, então a gente pode ir respondendo ao longo dos próximos dias.
Com certeza, podemos aí. Então tá, fico à disposição, tá aí os nossos contatos, né, tanto da professora Fernanda como o meu. A gente está aí, se tiver dúvidas sobre a apresentação, enfim, estamos à disposição para tirar dúvidas, enfim. É isso aí, a gente agradece. Perfeito. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Um abraço. Valeu, Fernando. Até mais.